Facebook, boa noite Instagram. Vamos começar mais uma noite de Evangelho com Emmanuel, né? Fazendo o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o capítulo 15, intitulado Conversão. Vamos ver o que é esta conversão no entender de Emmanuel. Deixa só eu colocar aqui. Conversão. É o capítulo 15. Boa noite, Leile. Que bom te ter aqui de novo. É caminho, verdade e vida. Muito bem. Fixar comentário. Pronto, fixado. Estamos aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmerazinha. Boa noite também, Facebook. Um prazer tê-los aqui. Vamos lá, então, fazer a nossa oração inicial. Em seguida, a gente faz a leitura com os comentários e encerra com outra oração. Deixa eu ver aqui, tá um pouquinho descentralizado. Aí sim. Vamos lá, para a gente concentrar. A proposta é fazer uma respiração profunda. Em 3 tempos, a gente inspira em 3, retém por 3 segundos e expira em 3. Vamos lá? Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse Evangelho bendito, a oportunidade de aprendermos mais um pouco sobre as coisas da alma, sobre as coisas do espírito, sobre as coisas que nos causam dor e sofrimento. Que possamos bem compreender, Senhor, o tema de hoje que será tratado sobre conversão. Como podemos nos converter à doutrina pura e cristalina do Cristo? Como podemos nos converter de coração e de ação? Como podemos, Senhor, realmente não mais adiar e hoje, agora, já nos convertermos com todo o nosso ser à Tua doutrina, que é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Oi, mamãe. Tá frio aqui que vocês não fazem ideia. Voltou o inverno com tudo. Tá frio. Muito frio. Oi, Ladeira, não vi que você estava aí antes, não vi seu nome. Boa noite, gente. Cadê o nosso textozinho? Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso foi dito por Jesus e foi registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 32. 15 graus, aqui tá por aí também, mãe. Aqui tá a mínima, acho que é 15 ou 14, né? Mas agora eu acho que tá 16, 17. Que pra mim já é Polo Norte, né? Então vamos lá. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Entendeu o que é tudo isso aqui? Ô, Tony, não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Por que não é tão fácil a conversão quanto afirmam os portadores de convicções apressadas? Quantos, por exemplo, entram no espiritismo, adoram ouvir palestras, mas resistem a entrar no trabalho caridoso, por exemplo. Por exemplo, né? Quantas vezes nós ouvimos falar sobre perdão, sobre indulgência,
sobre benevolência, sobre amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas praticar, colocar em prática, sentir de coração verdadeiro. Pois é, a gente tem as convicções apressadas e fica tão entusiasmado, fica assim exultante. Mas cadê a prática mesmo, sabe? No caso, a conversão. Essa passagem me lembrou muito aquela passagem do menino rico, que foi procurar o Cristo e dizer: Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus? Isso. Não, mas isso, não, o que está escrito na lei? Ele aí falou isso. Aí Jesus: tá, e aí? É isso. Ele: mas isso tudo eu já faço. Ele: então tá. Você quer mais um pouquinho? Vende tudo que você tem e segue-me. Deixa eu pensar. Acho que agora não. Eu tenho uma competição amanhã e aí depois eu volto. E nesse depois eu volto, não voltou mais porque o bichinho morreu na corrida e não voltou mais. Oi, Elvia. Boa noite, amiga. E não pôde, pelo menos naquela encarnação, ele não pôde concluir o processo que ele tinha se comprometido a cumprir. Então, muitos dizem: eu creio, mas poucos podem declarar: estou transformado. A gente repete aqui trilhões de vezes o quanto que a gente sente a necessidade de fazer o evangelho todos os dias, de ouvir esse evangelho em primeiro lugar. Afinal de contas, as orelhas, os ouvidos que estão mais próximos da minha boca são minhas próprias, né? Então eu sou a primeira a ouvir, eu sou a primeira a ler, porque eu estudo antes, eu vou buscar algum material, complementar, e aí a gente vai elaborando na mente. Só que isso tudo é um exercício meramente intelectual, meramente cerebral. O coração mesmo, a gente demora, leva anos para a gente dar um passinho assim, não é verdade? Então, muitos dizem: eu creio, mas poucos podem declarar: estou transformado. Aquela coisa de Madre Teresa de Calcutá. Ela aprendeu desde cedo, já tinha aquela chama, né? Aquela vontade de seguir o Cristo, se transformou numa religiosa, fazia atividades de evangelização com as meninas ricas da escola que ela ensinava, do convento lá que ela ensinava, mas ao ver a miséria, ela não se conformava. Aquilo começou a doer de tal forma que ela aí sim se transformou para pôr em prática toda aquela teoria que ela vinha aprendendo e até ensinando. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmar-se os irmãos na fé quando se convertesse. Aqui está falando tem no livro Boa Nova, capítulo 26, eu fui pesquisar, né? Que o Arthur Valadares me deu essa dica, me deu assim, porque ele fez um vídeo sobre isso, né? E eu estava assistindo, aí ele falou do capítulo 26 do livro Boa Nova, aí eu fui lá dar uma lida e narra a história os detalhes dessa conversa de Jesus com Simão Pedro, em que Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Jesus, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro fica irado. Eu te amo, Senhor, jamais.
Eu daria minha vida por ti. Aí Jesus olha para ele e faz: Pedro, Pedro, as impressões da carne gera... Ai, meu Deus, como é a frase corretinha, assim, a frase correta. As impressões da carne são mais, assim, fortes do que a maldade do coração. Ou seja, o instinto de sobrevivência, no caso de Pedro, foi maior, um instinto animal de sobrevivência decorrente da carne. Lembra do nosso estudo sobre a carne? O que é a carne? Pois é. Oi, tia. Aplica aqui. Oi, eu não sei se eu dei boa noite para Dara, mas eu dou de novo. Boa noite, Dara. Para não deixar ninguém sem boa noite. Então, essas impressões da carne, no caso de Pedro, o instinto de sobrevivência gritou na hora em que ele foi chamado a... Foi chamado a negar, não, em que ele foi chamado ao testemunho e negou. Ladeira está dizendo, perfeito, eu já ouvi essa frase com o Divaldo. Pois é. Aí, o Pedro, ele estava, todos ficaram bem desorientados, né? Com aquela perseguição, com aquela morte. E aí ele, em 3 circunstâncias que ele foi negado, ele ficou tão transtornado que ele chorava e chorava. E aí o próprio Jesus, coitado, lá na cruz, vem, lá na cruz, né? Já tinha desencarnado, aí vem, olha para Pedro e faz: quando se converteres, você vai, aí sim, me amar de verdade. Olha só. E inclusive, o capítulo 26 do Boa Nova, ainda Emmanuel, o próprio Emmanuel, chama a atenção do quanto Pedro era irascível, né? Cheio de ira, o quanto que ele era intolerante com a Madalena. Ele não aceitava a Madalena ali. Na minissérie, mostra até ele bem assim, duro com ela. Ele bem grosseiro com ela mesmo, né? O termo é esse, ele bem grosseiro. Ele bem, assim, impaciente, sabe? Querendo mandar e faça o que eu mando. E ela, não, coitada, ela fazia o que o coração dela mandava fazer. Ela queria ir passar o óleo no corpo do Cristo, porque era era o que tinha que ser feito segundo as leis. Boa noite, Carla. Era o que tinha que ser feito pelas leis, pela lei dos hebreus, né? Então ela queria cumprir, porque é o conceito que eles tinham. E Pedro dizia: você é maluca. Quer dizer, essa expressão é minha, né? Você tá doida? Fica aí. Se aquieta aí. E ela: não, meu filho, eu vou porque eu quero ir. Você que devia ir comigo. E aí ele toma outro susto. Ele só vai tomando susto, coitado do Pedro. Então, essa passagem foi para ele lembrar que todos somos falíveis. Sabe aquela coisa do não julgueis? Pois é, não julgueis. Não julgueis, benevolência para com o semelhante, com os defeitos e os erros dos semelhantes. Porque não conta o galo raiar novamente, o dia raiar, o galo cantar, e a gente vai estar cometendo a mesma coisa. Sabe aquilo que a gente diz assim, pagar a língua? É isso, é a mesma coisa, é pagar a língua. A gente chama aqui, pelo menos aqui na Bahia, de pagar a língua, de morder a língua. Ou é pagar ou é morder, que significa a gente fazer tudo que a gente critica, ou tudo que a gente diz que nunca vai fazer na vida, vai lá e faz. E acaba fazendo por alguma circunstância. Portanto, voltando aqui, ó, as palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Pedro, quando eu recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse.
Quando ele se convertesse, é que ele ia conseguir enxergar os irmãos enquanto irmãos. A exemplo da Madalena, que ele tinha tanta dificuldade de aceitar, de ter por perto, sabe? Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. E olhe que Pedro era colado. Jesus dormia na casa de Pedro, não sei quantas vezes. Jesus era coligado, era assim, ó, ia trabalhar com Pedro, ia acompanhar Pedro acompanhava Jesus. Era assim, ó, unha e carne, como a gente diz aqui, né? Unha e carne. Então, ele era o mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Ou seja, aquelas palestras, aquelas reuniões, muitas delas eram feitas na casa de Pedro. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Pense só você ter convivido na sua casa, Jesus na sua casa, você vendo, presenciando e ainda assim não tinha se convertido. Porque cada um tem seu tempo. Cada um tem as suas questões, as suas sombras para serem resolvidas pouco a pouco. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Tem outra passagem que está no livro Jesus no Lar, se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas a história é a seguinte. A Ladeira dizendo, a gente só dá valor a algo quando perde. Bem pensado, Ladeira, exatamente. A gente só dá valor quando perde. Realmente, porque eles com a presença do Cristo, estava todo mundo muito forte, né? Fortalecido, enfrentavam tudo. Mas depois que viram todo aquele absurdo que fizeram com Cristo, com Jesus, bateu não só medo de morrer, mas bateu o desespero, desânimo, bateu assim aquela coisa de, meu Deus, nada do que a gente fez é verdade. Nossa, mas será que ele não podia ter sido um pouquinho mais incisivo e botado esse povo para correr, né? Já que ele é realmente filho de Deus, já que ele é realmente o Cristo, será que ele, né? Tipo assim, qual é? Talvez ele pudesse dar uma jogada assim pro lado dos soldados, né? Se salvado, ou botar todo mundo em segurança. Não, simplesmente deixou todo mundo assim abandonado, né? Isso tudo vai surgindo da nossa cabeça animal, da nossa cabeça, já que ontem eu falei de Raul Seixas, né? Da nossa cabeça animal vai vindo os nossos instintos, as nossas sombras vão assombrando, né? Vai pulando tudo, vai vir tudo, né? E aí, como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Trabalhos imensos, sacrifícios pessoais, lutas enormes consigo mesmo, para que se pudesse converter e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Eu ia contar outra história, que ele já instalado lá a Casa do Caminho, e aí chega já no final do dia, tipo assim, às 18 horas, né? Ele já fechando as portas, ou já tinha fechado as portas, e tipo, 18h05, bate alguém, abre, eu preciso de ajuda. E aí, o Pedro
fica irritado porque tem alguém batendo na porta, mas a pessoa insiste tanto que ele acaba abrindo. O que é que você quer? Não sabe que aqui só funciona até 18 horas? Tá fechado, não tem mais nada não. Aí um senhorzinho, ô meu amigo, eu tô passando fome, eu tô com necessidade, eu tô doente, eu tô precisando de ajuda, por favor me ajude. E aí Pedro, quando vê, lembra que aquele homem era um rico que negou ajuda a eles várias vezes, que escarnou deles várias vezes, que humilhou eles várias vezes. E aí Pedro lembrou de tudo isso, o quanto que ele era um homem mau, que maltratava a esposa, que não era uma pessoa muito boa, não era uma pessoa legal, vamos dizer assim. Só que aí Pedro lembrou de tudo isso e fez, não, qual é? Não vou dar ajuda para esse cara não, ainda mais agora, será? Aqui a gente tem disciplina. Aí o Cristo aparece para Pedro e fala assim, Pedro, ele, ô Senhor, o que você está fazendo aqui? Tipo assim, né? O que você está fazendo aqui? Ele, Pedro, lembra de que esta casa é para todos. E Pedro fala assim, mas Senhor, você não está vendo que é aquele homem lá que fez isso com a gente? Aí Jesus olha para ele e diz de novo, Pedro, lembre-se que essa casa é para todos. E some. E aí Pedro fica com aquela coisa, né? E agora? Deixa esse homem entrar ou não deixa esse homem entrar? Acho que depois dessa mensagem, né? Deixa o homem entrar. E aí deixou o homem entrar. Mas ainda com aquela angústia, sabe? Com aquela... com aquele embate interno de que não quer fazer, mas ao mesmo tempo ele sabe que é o certo a se fazer. E aí faz contrariado, mas faz. Então, ou seja, ainda não é conversão, mas é o começo da conversão, é o trabalho de conversão. Fazer ainda que sem vontade, para que um dia aconteça com vontade. A vontade aparece, assim, a satisfação vai aparecer naturalmente. Então, não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Nossa, a doutrina espírita para mim é fantástica. Ela responde todas as minhas perguntas, sabe? Tudo que eu queria saber, ela responde, mais um tanto que eu nem sabia que eu queria saber, mas que eu descubro que eu queria saber depois que eu estudo. Então, a gente fica embasbacado, assim, a gente escuta as palestras desse povo que estuda, sabe? A gente fica, Roger, seja bem-vindo. A gente fica assim, babando por os grandes doutrinadores, e fica, nossa, que inteligência, que maravilha, ai, que me dera, né? A gente escuta um Bezerra de Menezes falando, a gente dá vontade de sair na hora, abrir uma instituição de caridade, abrir logo, não é nem participar, não é abrir, sabe? E aí, mas aí a gente passa 5 minutos, a gente esfria o corpo, já esquece tudo que ouviu, né? Vocês não sentem isso não quando escuta assim uma mensagem do Dr. Bezerra, nos encerramentos dos eventos, que Dr. Bezerra sempre vinha, né? Nos finais dos eventos, com Divaldo, com José Medrado lá em Salvador. Tem a Noite da Gratidão, que Medrado faz em dezembro. Acredito que esse ano não vai fazer, não sei. Mas assim, que Dr. Bezerra vem dar uma mensagem e a gente sai assim, flutuando, achando assim que a gente vai virar Madre Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce no dia seguinte. A gente vai transformar a nossa casa num verdadeiro hospital de beneficência. Aí passa 5 minutos e a gente começa a virar pó, sabe? As lembranças vão fugindo, a gente não lembra de todo mais o texto que foi dito, a gente já não lembra mais de algumas partes, a gente já confunde umas coisas. Não, eu ouvi que ele disse que era pra gente ficar em casa se protegendo do frio. Aí a outra vai dizer, não, ele disse que era pra gente proteger as pessoas do frio. Não, eu entendi, foi que a gente se protegesse do frio. Sabe? A gente começa a dar a nossa interpretação totalmente enviesada e aí, se perde tudo. Se perde, é porque a gente ainda não foi
convertido. Mas é o trabalho do semeador, né? A gente vai seguindo aí, sendo terra pedregosa ou sendo terra rasa, né? Terra rasa. No dia que a gente se converter, aí a gente começa a ser a terra fértil, que vai dar 30, 60, 100, não é verdade? Pois é. Então, ó, não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Primeiro a gente precisa se converter, para depois darmos o testemunho. Eu acho interessante, tem muita gente que ainda repete até hoje aquela frase assim, quem tiver vergonha de mim, jamais será merecedor do meu amor, que Jesus teria dito isso, né, em algum momento. E aí muitas pessoas usam disso para ficar dizendo à torta direito que ama o Cristo, que segue o Cristo, que é espírita, que é cristão, que é católico e veste camiseta, que nem eu, né? Da plataforma 919 do autoconhecimento, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que a gente fica numa animação doida. Mas aí, depois, eu até me perdi o que eu tava falando, mas depois a gente fica, enfim, a gente fica nessa animação e depois esvai. Tudo se esvai, assim, a gente escuta, fica animado, mas a prática da caridade mesmo. Complicado, né? Complicado. Então, para a gente testemunhar, a gente tem que se converter primeiro. Para a gente se converter, a gente precisa agir. Para agir, a gente precisa se transformar internamente, né? Então, vai seguindo aí o passo a passo. Ok. Socorro. Que bom que deu tempo. Vai pegar o finalzinho. Eu separei um textinho aqui também. Não só do livro Boa Nova. Cadê você? Aqui, ó. Também de Emmanuel, chamado Perante Jesus. O título é capítulo 13, o título é Convencer-se e Converter-se. Olha a diferença. Muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros, né? Ficar fazendo aqui, falando para vocês, é fácil demais. Difícil, muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Abandona tudo, vende tudo, doa aos pobres e segue-me. O homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado, orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo, distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome de coração, acender inúmeras lâmpadas no caminho e entregar-se à morte às escuras, receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. Ou seja, receber prodigiosos dons do céu, até ser médium, e estendê-los aos semelhantes, mas persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. O homem somente convencido derruba sem construir, critica sem cooperar, discute sem esclarecer, exige de todos sem auxiliar a ninguém, hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio,
sem converter-se a ela pelo coração. Então, é muito fácil se convencer pelo raciocínio sem se converter pelo coração. Convencer pelo raciocínio e não converter-se pelo coração. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Lembra desse capítulo? Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho da redenção humana ao descobrir o júbilo de servir, no legítimo entendimento da evolução e da eternidade. Ou seja, só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho da redenção humana ao descobrir o júbilo de servir. A gente só vai conseguir entender o divino trabalho de redenção quando compreendermos o serviço. Representa, eu vou dizer, noite das alfinetadas hoje, para mim mesma, minha amiga, para mim mesma. Representa efetivamente o discípulo fiel, o cooperador decidido e voluntário para o seu raciocínio, unido ao sentimento, terminou o nevoeiro da negação, da incerteza e da dúvida. O Senhor determina e Ele obedece. Elvia está dizendo que com certeza estamos nos vendo nesses textos. Sim. Hoje mesmo eu confesso a vocês que eu presenciei na rua, né, na sinaleira. Aqui tá muito frio, o tempo tá muito... Invernou tudo de novo. Invernar aqui é fazer 15 graus, aquela garoa que não passa o dia inteiro com aquela garoa, aquela neblina, assim, já no horizonte, um frio, aquela coisa. E eu vi na sinaleira uma mãe com um bebezinho, assim, de uns 6 meses de pendurado aqui no bucho, sabe? Um bebezinho. E 3 crianças, assim, mais para trás, sentadas no chão, brincando entre elas, de mais ou menos de 2, de 4 e de 6 anos. Pense que aquilo me doeu, está me doendo até agora. E assim eu passei, sabe? Passei, só, simplesmente. E aí a consciência está chamando, né, para conversão, para simplesmente sair da culpa, como Pedro ficou depois que negou Jesus 3 vezes, e partir para a ação, criando, no caso de Pedro, né, que criou a casa do caminho, e aí seguiu em frente. E não como Judas, que ficou tão assomado de culpa, tão enlouquecido de culpa, que exterminou a própria vida. E aí precisou de outras encarnações para ir combinar com aquela Joana d'Arc, e aí sim, se redimir completamente. Mas, né, é hoje, nosso tempo é hoje, nosso tempo é agora. A hora da conversão é hoje, é agora. Que possamos ter forças para começar. Não estou propondo ninguém virar Madre Teresa de Calcutá, nem Irmã Dulce, nem Divaldo Franco, né? Nem Chico Xavier. Mas começar, né? Começar com um pouco mais de seriedade e comprometimento, não é verdade? Então fica o convite para mim, que estou me olhando aqui olho no olho, e para vocês também, para essa prática da caridade, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então vamos seguindo para a nossa oração final. Vamos fazer a nossa respiração em 3 tempos para a gente entrar em conexão com a espiritualidade. Vamos lá, assim, ó. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez. Inspira em 3.
Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, em Ti colocamos, Senhor, o nosso coração, a nossa conversão. Nós que acolhemos, que abraçamos a doutrina espírita com todo entusiasmo, nós que estamos convencidos da perpetuidade do espírito, da sobrevivência do espírito, da vida após a morte, da comunicabilidade dos espíritos, da existência de Deus como ser supremo, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nós que estamos deslumbrados com todas as possibilidades que a doutrina espírita nos abre, que possamos, Senhor, cada dia mais abraçarmos com o coração cada um desses itens do Evangelho, cada um desses itens do caminho, da verdade, da vida. Cada um desses itens que devemos cumprir com calma, com paciência, com respeito a si mesmo, mas ao mesmo tempo com vontade, com boa vontade, com trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, séria e diária. Que possamos, Senhor, ter coragem de nos confrontarmos todos os dias perante o espelho e aceitarmos o que enxergamos dali. Enxergarmos exatamente como somos. Mas também, Senhor, a partir daí, que possamos nos convertermos de coração, de corpo e alma, a Ti, aos Teus ensinamentos, para que possamos seguir este caminho de verdade, este caminho de vida. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Obrigada pela presença de todos. Lembretes finais, colocar um copo com água do lado da cama de vocês. Rezar para o seu anjo da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água com com remédio de que a gente necessita. Remédio para a cura de males físicos, remédio para a cura de males espirituais. No dia seguinte, você bebe aquela água com toda a fé que você tiver. Compartilhe, mande para os seus amigos para a gente ampliar cada vez mais essa corrente de fé e esperança. Um beijo a todos e tchau!